Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e eu ensino mulheres a reduzirem 4 números do manequim comendo de tudo. E o tema dessa live de hoje é um tema polêmico. Hoje eu trouxe um tema polêmico aqui para dividir com vocês. Eu vou revelar por que dietas não funcionam. Aí vocês vão perguntar, Carol, mas como assim dietas não funcionam? Você, nutricionista, falando que dieta não funciona? Sim, exatamente. E nessa live eu vou explicar exatamente os motivos pelos quais dietas não funcionam. Por isso que você está tentando emagrecer, reduzir o seu manequim e não está conseguindo porque está fazendo esse tipo de dieta e não está funcionando, tá certo? Então, fica comigo até o final desse vídeo, anota tudo aí, tá certo? E já separa a sua pergunta, né? A dúvida que você for tendo, já separa ela aí e vai mandando que eu vou responder aqui ao vivo com vocês, tá certo? Então, muito boa tarde a todas. Que bom que todas estão aqui presentes. Já tô vendo muitas carinhas conhecidas por aqui. Sejam muito bem-vindas, meninas. Só confirmem aqui no chat para mim, por favor, se o áudio tá legal, se vocês estão me ouvindo bem, se tá bem claro, com clareza, ou se o áudio tá meio ruinzinho. Respondam para mim aqui no chat, por favor, para já darmos início aí à nossa live. Lembrando que todas as quartas-feiras temos live, tá? Sempre às 18 horas aqui no meu perfil, né? Toda semana um tema novo, então fiquem ligadinhas, todas as quartas-feiras às 18 horas live, tá bom? Ah, o Valdir tá dizendo aqui que tá bom. Legal. Então vamos lá, vamos começar, né? Sem mais delongas, vamos começar o que interessa, que é o assunto. Eu quero que você me responda quantas vezes você tentou emagrecer e reduzir seu manequim lá, para poder, né, vestir aquela roupa que você tanto quer. Quantas vezes você tentou reduzir o seu manequim através desses tipos de dieta que eu vou falar aqui para você agora? Low carb, jejum intermitente, dieta da cetogênica, dieta do tipo sanguíneo, dieta da blogueira XYZ que passou lá. Quantas vezes você tentou emagrecer e reduzir o seu manequim com essas dietas? Respondam aqui para mim no chat, por favor. Eu tenho certeza que você já tentou alguma dessas dietas específicas aí. Dieta sem glúten, dieta do CAN, que é a base só de proteína. Contem aí para mim quantas vezes, tá? Deixem aí para mim no chat quantas vezes você tentou já fazer esse tipo de dieta e não deu certo. Legal. Por quê? Por que que isso acontece, tá? Esses tipos de dieta, elas não funcionam por um simples motivo. Porque são dietas para serem feitas a curto prazo. O que que isso significa? Por exemplo, você tem lá um casamento ou um evento específico, você quer chegar no final do ano e quer lá dar uma secada, quer vestir o biquíni lá que você deseja, quer se sentir bem na praia, quer ir num casamento ou numa formatura e quer vestir um vestido X. Aí você opta por essas dietas que são mais restritivas para ter um resultado mais rápido. Tá? Mas qual que é o problema de tudo isso? Por que que essas dietas não funcionam? Pelo simples motivo que elas não são sustentáveis. O que isso significa, né? Vocês vão me perguntar, Carol, mas o que significa isso? Como assim uma dieta não é sustentável? Exatamente. Essas dietas, elas são muito restritivas, tá? Ou seja, são dietas que normalmente contam só calorias, tá? Elas apenas fazem restrição calórica. Elas não se preocupam com qualidade alimentar, com melhorar, né, os alimentos que você vai comer, fazer melhores escolhas, não. É só restrição calórica. Então, claro, né, todo mundo sabe que para você perder peso lá, diminuir o manequim, você precisa do quê? Do déficit calórico. Né? Sem déficit calórico, você não perde peso. Ou seja, o que isso significa? Você precisa gastar mais calorias do que você consome. E essas dietas, mas isso daí, né, quando a gente pensa em emagrecimento, em reduzir manequim lá, a gente não pode focar somente em restrição calórica, né? Aumentar muito esse déficit calórico e não se preocupar com as outras coisas que precisam,
que são nutrientes, qualidade alimentar, preferir os alimentos que são mais apropriados, tá certo? E essas dietas, elas focam apenas e tão somente nisso, restrição calórica, tá? Por isso que elas não são sustentáveis. Por quê? Porque você restringe demais a sua alimentação, né? Quantas vezes, quem já fez dieta, esses tipos de dieta, essas dietas da moda, né? Porque cada hora tem uma dieta diferente aí aparecendo, né? Cada hora é uma dietinha da moda. Então, quem opta por essas dietas sabe que ela tem começo, meio e fim. Você começa, faz lá um período, vai lá pro casamento, vai lá pra praia e depois você vai voltar à sua rotina alimentar normal, você vai voltar aos seus velhos hábitos e aí você vai acabar ganhando todo o peso que você perdeu e na maioria das vezes você acaba ganhando mais ainda, tá? Por quê? Porque elas não são sustentáveis, ou seja, tudo que é restrito demais não é sustentável. Não só porque você acaba comendo muito pouco e assim uma quantidade muito limitada de alimentos, né? São aquelas dietas que proíbem demais, cortam demais, não pode comer carboidrato, não pode comer, sei lá, nem, né? Cortam muito carboidrato, cortam lactose, cortam glúten, cortam isso, cortam aquilo, né? Então, quando você começa a comer de novo, você acaba se descontrolando e comendo uma quantidade muito maior do que aquela que você comia antes, tá bom? E fora isso, né, fora o risco de você não conseguir levar adiante, fracassar e ficar nesse eterno efeito sanfona, que é isso que acontece, né? Essas dietas, elas causam exatamente isso. Efeito sanfona, emagrece e depois engorda tudo de novo. Aí emagrece e engorda tudo de novo. E assim vai virando uma bola de neve. Por isso que, né, elas não funcionam, tá certo? E além de tudo isso, de você ficar nesse ciclo de frustração continuamente, né? Ou seja, você nunca consegue manter realmente algo que seja sustentável, não consegue manter o seu peso. Você fica sempre naqueles altos e baixos. Emagrece demais, dali a pouco engorda demais. E assim sucessivamente, elas também têm riscos, né, de carências nutricionais muito grandes, tá? Por quê? Porque elas são muito restritas, tá? Tanto em quantidade quanto em qualidade alimentar. Então, você come lá só alimentos XYZ, então você não tem uma variedade de alimentos, a quantidade calórica é muito pequena, ou seja, restringe demais, não é a quantidade calórica que você precisa consumir durante o dia para poder desempenhar todas as funções. Aí, o que começa a acontecer? Cabelo começa a cair, a unha acaba ficando muito fraca, a pele fica feia, você fica sem disposição, né? Começa lá, por exemplo, o trabalho durante o dia, daí dali a pouco você não tem disposição para fazer mais nada. Por quê? Porque você não está ingerindo os nutrientes necessários, tá certo? Outra coisa muito importante que essas dietas, né, que elas não funcionam e que elas causam uma coisa muito complicada que depois para arrumar é muito difícil. Eu já peguei várias pacientes no consultório com esse problema crônico, justamente por fazer dietas restritivas por muito tempo, né? Várias. Termina uma, começa outra, termina uma, começa outra. Elas ficam com um problema muito forte de absorção, né? O intestino para de funcionar. Por quê? Justamente por isso, porque faltam nutrientes. Você se alimenta de alimentos que não são, né, não tem variedade na sua alimentação. Então você acaba o quê? Falta nutrientes e aí você não consegue fazer com que seu intestino funcione bem. E se o seu intestino não estiver funcionando bem, o emagrecimento não vai acontecer. Você não vai conseguir reduzir as medidas lá. Tá? Por quê? Porque o nosso intestino é o órgão mais importante para o emagrecimento. Porque ali é onde acontece a absorção de todos os nutrientes. Se não está sendo absorvido, se esses nutrientes não estão sendo absorvidos da maneira correta, isso não vai funcionar, né? Então aí o que acontece? O emagrecimento não vai ser realmente efetivo, tá bom? E eu já peguei várias pacientes no consultório exatamente com esse problema, porque vem dessas dietas extremamente restritas e aí o intestino para de funcionar. E aí a gente tem que fazer um trabalho, né, para recuperar a qualidade desse intestino, cuidar dele, né, melhorar o aporte de fibras para que ele volte a funcionar e aí realmente você tem um processo de sucesso, tá bom? Outro motivo muito importante, tá, que acontece muito,
Quantas vezes vocês já fizeram essas dietinhas, essas dietas super restritivas que não funcionam? E aí vocês acabam emagrecendo, mas sempre ficam com aquela famosa pochetinha. Eu já perdi as contas de quantas mulheres vieram me falar: Carol, eu quero uma dieta para perder barriga. Eu quero perder essa barriga, essa gordura abdominal, eu quero perder barriga, eu não quero emagrecer mais nada, eu quero emagrecer só na região da barriga, tá? O que acontece? Muitas pessoas acham que essas dietas são boas porque elas têm um resultado rápido, né? Claro, elas são extremamente restritas, consequentemente o resultado vai vir mais rápido. Porém, quando você faz essa restrição muito grande, essa restrição calórica e de nutrientes, né? Tanto de macro ou micronutrientes, o que acontece? Ocorre uma grande perda de massa magra. O que isso significa? Você não vai perder só gordura, você vai perder músculo também. Por isso que vocês veem, né? Dieta que emagrece 10 quilos em uma semana. Sei lá, 15 quilos em 15 dias. Exatamente por isso. Porque você não vai perder só gordura. Você vai perder gordura, você vai perder músculo e você vai perder água. Porque na maioria das vezes nessas dietas também nem água as pessoas tomam, acabam ficando desidratadas e isso também acontece. Tá, Carol, mas beleza, eu quero perder massa magra também, né? Eu quero que muitas mulheres elas se preocupam somente com o estético, né? Com o peso na balança. Mas isso não é bom e eu vou te explicar o porquê. Quando você tem uma perda muito grande de massa magra, acontece, o nosso metabolismo de repouso tende a trabalhar de uma maneira mais lenta. Né? Então, vamos lá, cheguei lá num patamar, emagreci, dali a pouco eu não emagreço mais. Por quê? Porque você teve uma perda muito grande de massa magra. E aí o metabolismo para de trabalhar de uma forma acelerada, ele começa a trabalhar de uma forma mais lenta, porque é como se fosse um mecanismo de defesa do nosso corpo, porque não é saudável você perder músculo, certo? E aí o que acontece com relação àquela pochetinha lá que nunca sai? Quando a gente passa por dietas muito restritivas, o nosso corpo, ele sofre um estresse muito grande, tá? Quando o nosso corpo passa por esse estresse muito grande, o nosso nível do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, né, popularmente que a gente chama, ele acaba ficando muito alto, porque a gente eleva, né, o nosso corpo ao limite. Então, o nosso hormônio do estresse fica lá em cima. E aí, o que acontece? Aumenta o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Por isso que muitas mulheres não conseguem emagrecer, ficam assim, emagrecem, aí fica fica flácida porque perde muito músculo, tá? Isso também acontece. Quando você perde muito músculo, você fica com muita flacidez e aí fica com aquele depósito, com aquela pochetinha que não sai por nada. Por quê? Porque quando a gente eleva o nosso corpo a níveis de estresse muito grande, acaba acumulando muito mais gordura nessa região abdominal. Por isso que muitas mulheres têm dificuldade de eliminar essa gordura. E, gente, eu vou falar, é impossível você emagrecer em uma parte só do corpo. Quando você emagrece proporcionalmente, né? Não tem como, eu quero emagrecer só a barriga e não quero emagrecer mas não quero emagrecer na perna. É isso que eu ouço muito das mulheres. Quero emagrecer apenas na barriga. Isso não existe. Quando a gente emagrece, nós perdemos gordura de forma proporcional em todas as partes do corpo. Porém, quando o nosso nível de cortisol está muito alto, como esses receptores de gordura ficam muito maiores nessa região, então você tende a acumular mais. Por isso que é mais difícil de sair, entendeu? Porque você tem muita gordura ali, justamente pelos níveis elevados de cortisol. Então, por isso que essas dietas restritivas não funcionam. Primeiro, porque não são sustentáveis. Segundo, porque o risco de carência nutricional é muito grande. Terceiro, porque se perde muita massa magra, consequentemente o metabolismo tende a trabalhar mais lento. E quarto, justamente por isso que eu falei, aumento excessivo, né, do estresse no corpo, aumento muito grande de cortisol e aumento do acúmulo de gordura nessa região abdominal, tá? Então, se você é aquela mulher que quer perder essa gordura na região abdominal, não pode se submeter em hipótese alguma a essas dietas restritivas, justamente por esses motivos que eu acabei de citar. Olha, deixa eu ver que passou uma pergunta aqui, ó.
A Gleica tá mandando aqui, ó. Eu tenho bastante gordura nas costas, meu glúteo nem aparece. Tem alguma coisa específica que dá para ser feito para perder essa gordura? Então, foi exatamente isso que eu falei. A gordura, quando nós emagrecemos, nós perdemos gordura de forma proporcional. Só que cada corpo acumula, né? A gente tem, cada genética, né? Nós temos genéticas diferentes que acumulam gorduras em locais diferentes do corpo, né? Como é diferente de pessoa para pessoa, é muito diferente também de mulher para homem, né? Os homens normalmente acumulam só nessa região abdominal, não acumulam quase em coxa, glúteo, já as mulheres é um pouquinho diferente. Mas o que você tem que fazer? Baixar seu percentual de gordura, tá? Quanto mais você conseguir emagrecer, quanto mais gordura você eliminar, mais proporcional você vai ficar. Tá? Não existe uma técnica que você diga lá, eu vou comer alimento X ou aplicar a técnica X, que daí vai perder gordura localizada só nas costas, ou aí vai ganhar bumbum. Não. Aí, assim, para desenvolvimento de glúteo, tem que melhorar os exercícios na academia, mas aí você vai desenvolver um músculo e não, né, nessa parte. Então, aí é isso que você vai fazer. Melhorar lá a sua musculatura para que ela fique mais evidente, para que haja hipertrofia e apareça mais. E, consequentemente, quando você começar a emagrecer, eliminar gordura, essa gordurinha das costas aí que te incomoda vai reduzir também, tá? Que mais? Bom, acho que era isso. Beleza. Então, já expliquei aqui, né? Tintim por tintim. É o que a Gleica falou. Ou seja, dieta 100%. Mas assim, é o que eu falei. Não é dieta, essas dietinhas aí que você pega pronta. É uma reeducação alimentar, tá? O que isso significa? Por isso que eu até sou contra essa palavra dieta. Eu não gosto, porque pra mim, esses tipos de dietas realmente não funcionam. Dieta cetogênica, dieta low carb, dieta não sei o que, dieta do tipo sanguíneo, porque elas não são sustentáveis. Então, quando a gente vai pensar em emagrecimento, a gente tem que pensar no quê? Numa mudança de hábitos. Muito mais numa mudança de hábitos do que numa dieta ali, né, XYZ, né? Que é uma reeducação alimentar, que é comer com qualidade, com consciência, incluir atividade física, um sono de qualidade, porque também o sono é fundamental para o processo de emagrecimento. Se você não estiver dormindo bem, você não vai ter um processo de sucesso, né? Não vai dar certo. Ingestão de água. Então, assim, é um conjunto de bons hábitos, né? Não é só você chegar lá, vou fazer dieta XYZ. Não faça isso, porque isso realmente não vai funcionar, tá? Bom, aí, né, já expliquei aqui pra você exatamente o porquê que essas dietas não funcionam e o porquê que você não deve fazer elas em hipótese alguma, se o seu objetivo é realmente reduzir as suas medidas, aí reduzir seu manequim, mas principalmente, né, evitar de ficar nesse eterno efeito sanfona, tá? Aí vocês vão me perguntar, beleza, Carol, já entendi o que eu não posso fazer, né? O que não deve ser feito, mas aí tá, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer para realmente ter um processo de sucesso, reduzir lá as minhas medidas, reduzir minha gordura corporal, né, para poder realmente ficar satisfeita com o meu corpo, poder vestir as roupas que eu gosto. Então, o que você deve fazer? Deixar essas dietas de lado e pensar no quê? Exatamente no que eu falei ali, que eu estava comentando ali, da questão que a Gleica perguntou. Pensar muito mais em uma reeducação alimentar. Esquece restrição, esquece privação, esquece esse negócio de eu comecei um processo de reeducação alimentar, então agora eu não posso comer doce, eu não posso comer glúten, eu não posso comer lactose, eu não posso comer chocolate, eu não posso comer nada. Isso não vai funcionar. Tá? Se esse é um hábito que você já tem na sua vida, você tem que começar o quê? A reduzir a quantidade de vezes que você faz isso. Porque para você ter realmente um processo de sucesso, para que ele seja duradouro, você tem que pensar muito mais em inclusão do que exclusão, né? E aprender a fazer isso de forma equilibrada. Isso vai depender muito mais de quantas vezes você faz certo e quantas vezes você faz errado, né? Se você pegar lá uma balança e você fizer muito mais vezes certos e muito menos vezes errado, o processo vai dar certo. O problema é quando você pega a exceção e faz com que ela se torne a regra, tá? O que isso significa? Quando você come lá
Por exemplo, eu adoro comer doce e agora eu comecei um processo de reeducação alimentar, eu quero, né, baixar meu percentual de gordura, quero perder medidas e tudo mais. Então agora eu simplesmente não vou mais comer doce. Você acha mesmo que isso vai funcionar? Não vou mais comer nada, corto todo o doce da minha vida, eu não posso comer mais nem... isso aqui é um alimento proibido. Não vai funcionar. Você vai fazer isso por uma semana, 15 dias, no máximo um mês. Depois, a hora que você começar a comer de novo, você vai comer de forma desordenada, ou seja, desequilibrada. Você vai começar a comer de uma forma que você não vai conseguir se controlar, tá? Então, qual é a minha dica que eu sempre passo para as minhas pacientes? Aprendam a comer de forma consciente e equilibrada. Entendeu? Não é porque você vai comer lá um docinho por dia, né, um brigadeiro, um bombom, um pedacinho de chocolate por dia que vai atrapalhar o seu processo. Não. O problema é quando a exceção vira regra. Você comer lá, né, por exemplo, o doce o dia inteiro, você comer alimentos extremamente calóricos todo santo dia, em todas as refeições, isso vai fazer você ganhar peso. Agora, se você, né, conseguir manter uma alimentação equilibrada, né, a base de alimentos naturais, isso é muito importante. Evitar industrializados, isso eu sempre falo, quem acompanha aqui as minhas lives sabe o quanto eu bato sempre nessa tecla. Evitar os industrializados, né, os processados, ultraprocessados, dar preferência para os alimentos mais próximos da natureza possível. Então, se você tem uma alimentação onde 90% do tempo você come esses tipos de alimento, né, que são alimentos que têm muitos nutrientes, que vão te dar muita saciedade, que vão fazer muito bem para o funcionamento do seu corpo, né, e tem uma quantidade calórica muito baixinha, quando você faz isso 90% das vezes, se você abrir exceções durante 10% do seu tempo para comer os alimentos que você gosta, que são aqueles mais calóricos, que é um docinho, que é beber uma bebida alcoólica lá no final de semana, é comer uma pizza, isso não vai atrapalhar o seu processo. O problema é quando você faz isso de forma recorrente, todo dia, toda hora, em grande quantidade, exagera na quantidade, é isso que vai comprometer o seu processo. Então, tem uma técnica que eu também sempre conto aqui nas lives, uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica 90-10 que eu falo. Que é exatamente o que eu expliquei agora há pouco. 90% do seu tempo, durante 90% do seu tempo, você vai se alimentar dos alimentos que tenham poucas calorias e muito nutriente, tá? Que são exatamente esses que eu falei. Boas fontes de proteína magra, frango, carne bovina, ovos, muitos vegetais, legumes, verduras e vegetais, pelo menos metade do prato aí preenchido com variedades, né, de verduras, legumes e vegetais, que são alimentos que têm muito nutriente, que têm muita fibra, que vão te dar saciedade, que vão fazer o teu intestino funcionar bem, certo? Também boas fontes de carboidrato, não precisa cortar o carboidrato ele é importante para o funcionamento do nosso corpo, é ele que nos dá energia, né? Mas preferir aí carboidratos que são ricos em fibras, que eles dão mais saciedade, certo? Tentar deixar aqueles que são à base de farinha branca um pouquinho de lado, tá certo? Então, 90% do seu tempo você vai se alimentar com esses tipos de alimentos. Alimentos menos industrializados possíveis, tá? Bastante frutas aí entre as refeições, fibras incluídas junto com as frutas, por exemplo, uma aveia, uma chia, uma linhaça também é muito importante, dão saciedade, ajudam no funcionamento do intestino, ok? E 10% do seu tempo, lá, por exemplo, no final de semana, você tira um tempo, uma refeição, 2 refeições lá durante a semana, para comer os alimentos que você gosta, que são mais calóricos. Né? Tô a fim de comer, sair para jantar fora. Tá ok, mantenha a tua alimentação certinha, alimentação saudável durante o dia, faz lá a tua refeição livre e depois você volta para o teu planejamento. Você volta para a tua alimentação saudável. Esse é o segredo. O problema é que as pessoas fazem isso de forma muito frequente. O que era para ser exceção, elas se tornam a regra. Então elas vão comer todo dia lá, vão comer muito industrializado, vão comer alimentos que são calóricos, que são muito ricos em gordura, muito ricos em açúcar, em excesso. E é isso que compromete o processo, tá certo? Você veja, são dicas super simples,
com alimentos que são muito mais baratos do que os industrializados, porque tudo que é natural tem um preço muito melhor do que você chegar lá e querer, né, e querer comprar aqueles alimentos que são os fit, os diet, os lights, que não vão ajudar no seu processo e que o preço acaba sendo muito mais caro, né? O pessoal tem muito essa ideia que para emagrecer precisa gastar demais, que os produtos são muito caros, e não são. Isso é uma ilusão. É aquele verdadeiro básico que funciona. É a comida de verdade, é a comida do dia a dia, com os nutrientes necessários que vão realmente contribuir para que seu processo seja um processo, primeiramente, de sucesso, que você consiga realmente reduzir aí as suas medidas, o seu manequim, mas principalmente que seja um processo duradouro, que não é o que acontece quando você faz essas dietas restritivas, essas dietas com nome, essas dietas da moda, elas não vão funcionar. Não vão funcionar justamente por quê? Porque não são sustentáveis, tá? Não são sustentáveis, não vão ser mantidas aí por muito tempo, e aí, consequentemente, fica nessa eterna montanha-russa de emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, tá bom? Gente, eu quis trazer esse tema porque é um tema muito polêmico, que eu escuto muito, e aí quando a gente pensa em nutricionista, a primeira coisa que a gente pensa que já vem direto na cabeça é o quê? Dieta. Ah, porque a nutricionista vai vir e vai me passar uma dieta, ela vai cortar tudo que eu gosto, eu vou viver no sofrimento. E essas dietas realmente são assim. Essas dietas realmente são assim. Eu já tive pacientes que sentaram na frente do prato de comida e choraram na hora da refeição. Por quê? Porque não iriam conseguir. A paciente falou assim pra mim: nossa, Carol, eu sento na frente do meu prato e choro. Porque eu sei que eu não vou conseguir manter isso por muito tempo. Isso realmente acontece. Por isso que ficam nesses eternos altos e baixos. Então, para que seja realmente algo sustentável, tem que ser feito uma reeducação alimentar, sem ser proibitivo demais, sem ficar nesse negócio de não pode isso, alimento proibido, alimento permitido, isso pode, isso não pode. Você pode tudo, mas você não pode tudo o tempo todo, entende? Eu gosto muito dessa frase, é algo que eu sempre falo, é um lema que eu levo pra minha vida. Você pode comer de tudo, mas você não pode comer de tudo o tempo todo, tá certo? Se você comer de tudo, mas de uma forma equilibrada, exatamente como eu expliquei nessa técnica, eu tenho certeza que seu processo vai ser de sucesso e principalmente você não vai ficar mais sofrendo com esse eterno efeito sanfona, tá certo? Gente, e aí, temos mais perguntas? Mandem aqui pra mim. Se tiverem, agora é a hora. Mas também, se quiserem mandar depois, também não tem problema. Assim que nós finalizarmos aqui, eu já vou deixar a live disponível para que você possa assistir quantas vezes você quiser, para que você possa compartilhar aí com todo mundo, tá certo? E se quiser também pode deixar as perguntinhas lá nos comentários da live que eu respondo, ou também pode me mandar por direct. Assim como temas de novas lives, tá? Se você tiver temas aí, sugestões de temas de novas lives, manda pra mim que eu vou colocar aqui no cronograma para que eu possa fazer lives que realmente façam sentido aí pra você, tá bom? E aí, meninas? Nenhuma perguntinha mais? É isso então, eu gostaria muito de agradecer a sua presença mais uma noite aqui comigo, lembrando que todas as quartas-feiras nós temos live a partir das 18 horas aqui, e depois, se você quiser assistir, todas essas lives ficam disponíveis e você pode assistir quantas vezes você quiser e, claro, compartilhar também, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, até a próxima semana e se tiver dúvidas, deixa lá no meu perfil, tá bom? Um beijo, boa noite!